Amém? O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glorifica a Ti, ó Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos encontre nessa noite, ó Pai, nos leve até o Senhor, nossas mentes, nossos corações até Ti, Pai, que nós possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, então, João, é um evangelho, diria que narrado de um pouco diferente dos outros três. Aquele assim com mais amor, com mais carinho, aquele que toca mais os nossos corações. Ele usa detalhes que os outros não usam. E ele fala de uma forma mais direta de Deus, não é muito técnico. É aquela pessoa que fala, diria assim, que fala mais nos nossos corações. E esse texto, né, já há muito tempo eu venho lendo, vontade de fazer um sermão. Recentemente li um livro aí do Tozer, que é intitulado Filho do Homem, muito bom, por sinal. E aí me ajudou me deu alguns argumentos, mais uma vontade ainda de fazer esse sermão. Então, nesse texto, a gente vê que Jesus Cristo, o Rei eterno, o princípio de todas as coisas, cantamos recentemente aqui agora no louvor, a Ele, para Ele, tudo é em Jesus Cristo. Então, o princípio, o fim está em Jesus Cristo. E o texto diz que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. O Verbo, nesse caso, é a palavra é o próprio Jesus Cristo, e Ele habitou entre nós. Não só como o Salvador, que nós o conhecemos, é o nosso Senhor, claro, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. E Jesus Cristo, num dos seus atributos, que é a perfeição, tudo que Ele faz é perfeito. Ele não precisa provar e não precisa provar nada para ninguém. Mas ele também não deixa nem margem nenhuma para dúvidas, para acusação, imperfeição, um defeito sequer. E ele, para ser o cordeiro, o sacrifício perfeito, ele teria que vir da forma de homem. E ele simplesmente poderia aparecer, né, assim, um adulto, um homem, um ser extremamente poderoso e dominar toda a terra. Aliás, né, nada se compara a ele. Tudo ele que fez, ele que sustenta. Mas ele escolheu fazer tudo nos mínimos detalhes corretamente. Nascer lá como criança. E eu apanhando um pouco aqui. Então, o Verbo, quando ele fala que ele se fez carne, ele teria que nascer para se tornar carne. E lógico, para nascer, né, até hoje você nunca viu nascer um adulto, né? Você só vai nascer criança. E eu fico imaginando, né? Assim, quando a gente viaja um pouco também. Não dá só para ler a Bíblia lá e ficar assim, estritamente em cima, tão sério. Quando a gente viaja, lógico, não vou pregar isso como verdade, como doutrina, como está lá na Bíblia, até porque não está. Mas fico imaginando Jesus Cristo um bebê muito bonito, né? Ele é perfeito, já que eu falei que ele é perfeito em tudo, né? Ele seria um bebezinho muito bonito. Não, né? Toda comparação com Jesus Cristo é burrice, né? Não vamos comparar, né? Deixa aí só no meu exemplo de um bebê lindo, maravilhoso, em tudo. Mas ele nasceu aquele bebê, é só pensar nele. A gente viaja, mas aí ó, a gente volta e vai pensar seriamente. Pensar só naquele bebê rechonchudinho, bonitinho, ali, que pode ter sido, a Bíblia não fala. Aí até pode. Outra coisa é você ir lá na época de Natal e falar assim, ó, que o menino Jesus nasce no seu coração. Aí você já está pregando uma mentira, uma heresia. Porque ele nasceu uma única vez, você fez carne uma única vez, fez a sua obra, morreu na cruz, ressuscitou, está na glória eterna. Vai voltar em pleno poder, em plena glória, como nós o conheceremos. Até aí tudo bem. Outra coisa é você ir lá naquela manjedoura, lá, ver que é bebezinho colocado lá. Não, esquece, não é isso. Até imaginar com um bebezinho bonitinho, tudo bem, né? Está aí na sua imaginação. Daí a achar que é verdade, isso que vai nascer novamente, não. O Jesus Cristo agora, que foi feito carne um dia nascido, fez a sua obra, que ele possa nos alcançar com a sua graça. É diferente. Mas para fazer a sua obra, ele teve que vir. Ele escolheu vir
se fazer carne, habitar entre nós. E esse habitar entre nós, aí leva um pouco da história em si de Israel, de como era a cultura, de como era a vivência naqueles dias. Ele habitou, se ele nasceu, lógico, ele teria que crescer até atingir a idade adulta para continuar ou para estritamente ele fazer a sua obra. E ele habitou, todos nós, né, imagino, né, que todos vocês conhecem um pouco da história bíblica, os detalhes a Bíblia não traz, mas dá para a gente, aí não é nem imaginação, para concluir como era a vida de Jesus Cristo. A vida simples, de uma família humilde, pobre, carpinteiro, né, que era o seu pai adotivo, José, nunca foi, muito menos naquela época, uma profissão de grande expressão, não era muito valorizada, e pelo que a gente conclui, alguns historiadores, né, de nome notório, acredita-se que Jesus Cristo trabalhava para ajudar no sustento da família, né, ainda que a cultura católica insiste que Maria não teve mais filhos, mas a Bíblia nos garante, né? E nós ficamos com a Bíblia, é lógico. Teve mais filhos, e automaticamente mais jovens, mais novos do que Jesus Cristo. Ele precisava trabalhar para ajudar. Talvez, né, e vamos chegar lá na frente, foi um dos pontos onde os maiorais da época rejeitaram Jesus Cristo, até pela a forma como ele habitou entre nós. De maneira humilde, de maneira simples, mas de maneira honesta. Como um exemplo, aliás, né, nós falamos sempre que Jesus Cristo ele foi o nosso exemplo em tudo. Até na forma de habitar entre nós, ele habitou de forma correta. Ele foi um homem sujeito a todos os nossos pecados, mas ainda assim ele não submeteu a nenhum pecado. Ele continuou lá, firme, na sua santidade e na sua pureza. Exceto pelo pecado, ele viveu como nós. Sentia frio, sentia calor, sentia vontade de se alimentar, dormia, se cansava, porque ele se fez carne e habitou entre nós, como ser humano. E ele foi 100% homem, 100% Deus, para habitar entre nós, para ver de perto. Né? Seria uma burrice quase eu falar isso, porque ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Mas para não deixar nenhuma margem, como eu disse, de acusação, de chegar lá um infeliz e falar assim, mas você não viveu aqui como nós. Você não experimentou o que é a dor na carne, você não experimentou o que é as dificuldades da vida, mas ele passou por isso. Ele viveu, escolheu viver aqui justamente para não ficar nenhuma ponta solta na sua obra. Daí isso é um mistério glorioso, e seguindo as ideias lá do Tozer no seu livro, ele chega a falar que quando a expressão que todo mundo fala, né, e não digo nem que é errada, que ele deixou a sua glória e se rebaixou até a condição de ser humano, de homem. Mas o Tozer usou a expressão que eu fiquei assim, nunca tinha ouvido, não tinha lido, né, que não foi ouvido, não foi falado, foi lido, né? Que ele não se rebaixou até a condição do homem. Ele elevou o homem um pouco acima do que o homem é, para que ele pudesse se tornar homem. Porque ele não poderia simplesmente estar na condição do imundo pecador, porque ele não iria pecar. Então, pelo menos os salvos, ele elevou um pouco acima, para que ele se pudesse tornar homem. E isso é um mistério glorioso que, né, até hoje não achei ninguém, nem uma pregação, nem nada, nem um escrito, que pudesse revelar completamente como que se deu tudo isso, como que é sair lá do seu trono, da sua glória, e se tornar carne e habitar entre nós. Talvez, né, lá quando nós estivermos lá na glória junto com ele, se for dado essa condição, eu quero perguntar pessoalmente, como que é, como se deu, só por curiosidade mesmo, né? Porque já vai estar tudo resolvido, glória a Deus, né? Aleluia, estaremos lá com ele. Acredito que vai ser permitido, né? Pelo menos eu fico nessa esperança de ser. Mas esse mistério do Deus sustentador, criador, sustentador de todo o universo, descer até aqui na terra, criada por ele, e habitar entre nós. Lógico que hoje, né, ele não está aqui como homem pessoalmente.
E nem como Deus, ele está em todos os lugares, mas não é a pessoa da Trindade que lida diretamente conosco. É o Espírito Santo, né? Vai ter uma frase no final, e eu estou adiantando, mas vai estar mais ou menos assim. Mas Jesus Cristo se fez carne, um ser humano, habitou entre nós. E aí, o habitar entre nós, nós vimos a sua glória. Vimos a glória de Jesus Cristo, essa grandeza, esse imenso amor que ele teve de deixar o seu trono, de saber que o homem, sem ele, sem a obra de Jesus Cristo, estaria perdido eternamente. Essa é uma glória que nós desfrutamos dela. Não ainda a glória plena, a glória de qual ele vive lá eternamente, da qual um dia nós estaremos. Mas por enquanto, até aqui, que eu quero deixar claro, nós vimos a glória de ser resgatado, ser tirado lá do mundo das trevas e ser transportado para o reino de luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é glorioso. Nós temos visto essa glória acontecer ao longo da história, acontecer nas nossas vidas. Tão banalizada, tão deixada para depois. Tantas coisas as pessoas, nós temos colocado antes da glória de ser salvo. Antes da gloriosa salvação em Jesus Cristo. Nós menosprezamos quando nós não desprezamos essa vinda de Jesus Cristo. Aí talvez você fale, pastor, mas eu não sou assim. Cuidado ao falar isso. Eu ainda faço, já fiz mais vezes, mas ainda faço. O troco constantemente por coisas que daqui 5 minutos não vale nada. Ou coisas que eu faço agora e vai trazer sérias consequências que vai perdurar muitos anos para ser reparado. Algumas talvez até não. Mas a glória, nós vimos essa glória de Deus, ainda imparcial. Como ele disse, que quando nós vivermos aqui, nós não veremos a glória dele na totalidade que ela é. Mas vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que conjuntamente com o Pai se torna um. Aí assim, agora ele deixou-nos vislumbrar um pouco da sua glória eterna. Tem mostrado ao longo da história, ao longo dos seus escritos, dos seus escolhidos para escrever a Bíblia. É lógico, como João, tantos outros, talvez não imaginavam que aqueles escritos deles perduraria até hoje. Não sei, estou falando assim, mas vai que o próprio Espírito Santo que eu havia instruído, que havia revelado para ele que deveria ser escrito, contou para eles que iria perdurar para sempre. No caso de João, talvez, né, na ilha de Patmos, né, sela porque isso é para tempos futuros, para chegar até nós. Então nós vislumbramos um pouco dessa glória. Não está escrito na Bíblia que Deus tem preparado mansões celestiais para nós? Não vou entrar nesse mérito, nessa questão, porque eu não daria conta de descrever. Né? Só um pouco daquilo, né? Só o básico, só o mais ralé, que é o chão, é feito de ouro. Aí você já imagina como que vai ser. Mas não é pensando nisso, na morada, né? Que nós temos um conceito muito terreno das coisas. Essa glória, não é a glória que nós queremos neste tempo, infelizmente, não é a glória do unigênito do Pai. Nós pensamos de forma muito terrena. Quando nós falamos mansões celestiais, nós logo já vislumbramos aquelas mansões que tem aí no setor sul, setor universitário, né? Quem sabe se tivesse uma daquela, né? Às vezes a gente imagina isso, mas é muito mais. E essa forma, como eu disse lá, que Jesus Cristo habitou, foi uma das coisas que chocou muitas pessoas. E nesse livro do Tozer tem uma coisa que ele fala lá também, que eu nunca tinha visto, o outro escrito, nem falado. Lembra lá de Nicodemos, que foi encontrar com Jesus Cristo, escondido, para saber como se dava esse nascer de novo? Ele era uma das pessoas, mestre em Israel, que fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio era composto por 70 pessoas, comandada pelo sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, às vezes, que já tinham aposentado, e os grandes, os mais importantes da sociedade da época, era composto esse Sinédrio. Todas pessoas ricas, bem-sucedidas, os maiorais da cidade, como é chamado na Bíblia. Mas somente um
Nicodemos foi lá escondido para conhecer esse Jesus Cristo, que anunciava uma glória que o mundo não conhecia. E aí, achei interessante lá a fala do Tozer, que ele fala que não é comprovado, ele citou uma história de pesquisadores, que esse Nicodemos talvez seria o Nicodemos Ben Gurion, um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém da época. Veja bem, se não fosse o mais rico, ele estava entre os 3 mais ricos de Jerusalém. Ao procurar Jesus Cristo, segundo os relatos lá dos pesquisadores, ele foi expulso do Sinédrio e seus bens foram todos confiscados. Automaticamente, ele morreu pobre e a filha dele saía catando grãos que caíam dos sacos de rações que eram transportados por Jerusalém para torrá-lo e para se alimentar. Então é essa glória que nós buscamos, a glória de que eu sou alguém, de que eu sou bem aceito na sociedade. Veja o alto preço que Nicodemos teve que pagar por procurar Jesus Cristo. Teve que abandonar sua glória mundana, né, lógico, usando as palavras de Tozer, não sei se é verdadeiro ou se é só uma lenda, mas o conceito é real. O conceito se aplica de forma que se renova a cada época, a cada geração. Dessa glória buscada pelo homem, da riqueza, do poder, do estar bem aceito em uma sociedade. Se você não for aceito num grupo, talvez os adolescentes, aí, os jovens sabem o que é isso, numa escola, se você não for aceito no grupinho, você não vale nada, você está à margem. E assim segue em todos os caminhos. Você tem que vestir igual, você tem que falar igual, senão você, né, eu vou usar, não sei nem os termos que usa hoje. Na minha época, né, a pessoa era quadrado, era retardado, é assim que era usado os termos. Né? Nem sei como que os jovens de hoje usam quando ele é excluído dos seus grupinhos, quando não é aceito. Mas a sociedade vive, e cada vez, de tempos em tempos, se renova esse conceito de glória humana. Não busca a glória do unigênito do Pai, a qual ele já nos deu uns vislumbre, já nos contou um pouco como será. E Jesus Cristo, então, não era aceito nessa sociedade, porque ele era filho de um carpinteiro, pobre, uma profissão bem humilde, não era como fazia parte da alta sociedade do Sinédrio. Então, quando você acha que a sua reputação, o seu nome pode ser manchado, pode ser estragado quando você busca Jesus Cristo, lembre dessa história de Nicodemos. Se é real, se não é, não sei, mas que serve para nós refletirmos. Ele perdeu muito. Perdeu sua riqueza, dos homens mais ricos de uma cidade. Morrer pobre, ao ponto da filha ter que catar grãos que caíam dos sacos de rações dos animais para se alimentar, por procurar Jesus Cristo. Mas, entretanto e todavia, ao longo da história, nós vimos tantas e tantas pessoas que perderam a sua glória terrena pelo nome de Jesus Cristo que foi exaltado, que está, acredito eu, garantido nas mansões celestiais. Então não pense você, não troque você, a sua glória infame, pecadora, por nada, né, por Jesus Cristo. Ah, as pessoas querem te zombar, querem te esculachar, querem falar que é isso e aquilo de você? De boa. Quem deve te avaliar, quem deve falar o bom ou o ruim de você é Jesus Cristo. Porque se ele é seu Senhor, se não for, fique com a glória humana. Busque recompensa dos homens. Mas se você afirma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, seu sustentador, não importa com avaliações humanas. Importa com o seu Deus. Importa com aquilo, com a glória do unigênito do Pai de Jesus Cristo. Que as outras coisas tudo vão acabar. Riquezas, bens, como preguei recentemente, tudo vai acabar. E aí? Acredito eu, agora de mim. Acredito que Nicodemos
A graça de Jesus Cristo alcançou Nicodemos. Acredita que ele é salvo. E o restante lá dos outros 69 que compunham o sinédrio daquela época? Será? Lembra que o sinédrio era composto por fariseus, saduceus que nem acreditavam na ressurreição. E o próprio Jesus Cristo os chamou de hipócritas, de mentirosos. Por quê? Porque não concordavam com Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, esse ser superior a todos nós, soberano, eterno, que fez carne, habitou entre nós, que vimos a glória dele como unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. Essa graça que nos alcança, essa graça que nos dá a salvação, que viveu em verdade, que despertou a inveja das pessoas, dos homens, dos poderosos daquela época, porque era o único até hoje, o único. Não pense você que tem algum outro que deu conta de fazer. O único homem que deu conta de fazer justamente aquilo que falava, ou falava aquilo que fazia. Todos nós outros erramos, falamos uma coisa e fazemos outra, fazemos uma coisa e falamos outras. Mas Jesus Cristo é cheio de verdade. Despertou o ódio das pessoas. Por quê? Porque ele atraía para ele as multidões, na sua simplicidade, na sua pobreza, mas na sua verdade, na sua graça. E os hipócritas, fariseus, saduceus, os componentes do sinédrio, os mais importantes da época, não conseguiam. Eles impunham a sua autoridade, a força. Eles queriam mandar. Eles impunham cargas que eles não moviam nem com um dedinho mindinho, como a Bíblia nos diz. Então Jesus Cristo, ele vem cheio de graça, cheio de verdade. E aí nós insistimos em mentir. Mentir para mim, para o pastor João, como pastores da igreja, é muito fácil. Você pode mentir para mim, enganar, né? Vai ser fácil de mentir, né? Mas agora, mentir para Deus é impossível. Talvez você mentir para mim não vai surtir tanto efeito quanto você gostaria, ou não vai trazer tantas consequências. Mas mentir para você mesmo traz sérios problemas. Porque um belo dia você vai acordar e vai descobrir que a sua vida é um engano, uma enganação da sua parte. E descobrir que dessa forma você não faz parte com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não faz parte com mentira, com engano. Porque ele é cheio de graça e de verdade. Ele só habita na verdade. Pastor, então quer dizer que todo mundo mentiu, então não habita. Não, peraí, não é bem assim. Eu não sou enganador para sempre. Eu minto aqui ou ali, né, e tal, mas viver constantemente na mentira, no engano, não faz parte com Jesus Cristo. Então que nós possamos aprender que a graça de Jesus Cristo nos alcança, ou nos alcançou, que nós devemos viver na sua verdade, porque ele é cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo é o verbo, a palavra, a própria vida que se fez carne. Ele habitou entre nós e vimos sua glória. A glória que nos alcança. Essa glória do unigênito do Pai. E ele é cheio de graça e de verdade. Então que cada dia nós possamos viver isso. Firmes na esperança, na certeza de que essa graça de Jesus Cristo tem nos alcançado. Ela tem nos alcançado para nos dar vida eterna. E é isso que importa. Sua vida pode ser boa o tanto que for aqui, cheio de alegria, de prazer, de tudo do bom e do melhor. Mas se não tiver a salvação, 1 segundo do inferno vai desfazer toda essa alegria, toda essa beleza que viveu. E a sua vida talvez pode ser difícil, pode ser aquela vida, né, bem complicada. Mas 1 segundo no céu vai apagar toda a dor vivida aqui neste tempo. Então nós devemos viver essa verdade, a verdade daquele que é cheio de graça, daquele que já demonstrou, nos deu um vislumbre da sua glória, a glória do unigênito do Pai. E para encerrar, uma frase aí, Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, que desceu, que fez carne. Agora, neste tempo, hoje ele habita em nossos corações
na pessoa do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos conduz, que nos leva até esse Jesus Cristo que nos salva, que nos dá a vida eterna, que já nos mostrou um pouco da sua glória, que tem preparado um lugar para nós. Então que você possa viver conforme Jesus Cristo tem te alcançado. E não troque a graça, a glória de Jesus Cristo por nada. Porque se você assim o fizer, você estará o pior de todo ser que existe. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que teu Espírito Santo neste dia, ó Pai, nesses tempos, ó Pai, esteja dentro dos nossos corações, ó Pai, nos conduzindo, ó Pai, em verdade, em um caminho reto, no caminho que leva a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Senhor, nosso Salvador, aquele que sustenta o universo nas suas mãos, ó Pai, nos levará para morar eternamente junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por um dia ter vindo aqui habitado este mundo. Pai, por ter crescido como um ser humano, como um homem, cheio de graça e de poder, ter subido naquela cruz, ó Pai, ter morrido no nosso lugar, Pai, ter ressuscitado, estar no céu, preparando o lugar para nós. Pai, esperamos ansiosamente a tua volta, Pai, para nos levar para morar eternamente junto com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu honro e glorifico o Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.